Meu nome é Douglas e toda quarta-feira a gente faz uma palestrinha, né, para falar sobre algumas coisas, reflexões, né? Não tem cunho político, nem religioso, mas a gente refletir, né, sobre os caminhos da vida. Então, a gente faz aqui na associação um trabalho com pessoas que têm doenças crônicas, para quem não conhece, tá? E também fazemos um trabalho de acolhimento terapêutico na parte da saúde mental, né? Então, fazemos atendimento psicológico, terapia em grupo infantil, terapia em grupo adulto, né? Então, tem outras atividades, tem balé, tem dança do ventre, tem massagem, tem... o que mais agora eu não lembro. Enfim, aí a gente vai, se tiver alguma dúvida, tem um folhetinho lá no final. No final, aqui também tem, né? A gente passa o folhetinho, se não quiser falar da gente, pode falar, né? E a gente está fazendo algumas ações e atividades que vai ao longo aí desse... Agora está se encerrando esse ano, né? Mas no ano que vem a gente vai continuar fazendo, e se Deus quiser, acolhendo mais pessoas, ajudando outras pessoas, as pessoas nos ajudando, porque eu acho que a vida é isso, né? Um fluxo de autoajuda, todo mundo se ajuda nesse processo, né? E falando em autoajuda, né? O tema de hoje é causa e consequência, né? Então, nesses últimos dias, está todo mundo aí, né, que está mais ligado nos meios políticos falando, né? Disso, daquilo outro, né? Então a política virou algo muito corriqueiro aí na vida das pessoas, né? Eu particularmente acho que não existe nem o lado direito, nem o lado esquerdo, nem o lado do meio. Acho que existe o cidadão que nessa briga toda a gente está aqui meio que vendido aqui embaixo. Tudo muito caro, tudo muito difícil, né? Quem paga aluguel paga horrores, quem precisa se manter durante o mês, água, luz, telefone, internet, essas coisas, vai consumindo o pouquinho que a gente ganha. E falar que um salário mínimo hoje é um bom salário, olha, não sei, se os caras for solteiros, vai manter ele, né? Para um casal, para uma mãe de família, para um pai de família, é muito pouco no salário mínimo, né? E nós também temos os bolsas da vida, né? Que não resolvem o problema, né? Não resolve, Bolsa Família não resolve o problema, né? Ele ameniza. Eu não sou contra os benefícios do governo, né? Mas eles apenas amenizam um problema que existe, né? Então, se eu tenho um problema social com pessoas, eu preciso que aquelas pessoas tenham um mínimo de dignidade para viver. E às vezes o mínimo de dignidade para viver é um prato de comida na mesa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas, porque às vezes elas são muito, muito rígidas e elas faltam um pouquinho, às vezes, de sensibilidade, né? Não posso falar que o cara que recebe... Tem gente de má fé? Tem um monte de gente de má fé. O mundo inteiro tem gente de má fé, né? Que vai, às vezes, pegar um benefício que não tem necessidade de estar pegando, né? Mas também tem aquelas pessoas que necessitam muito. Então, aí eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, né? Eu não posso falar mal do Bolsa Família para um cara que recebe lá no Amazonas, no meio do mato, que não tem luz, não tem água encanada e mora na beira do rio lá, né? Então é difícil falar que esse cara não merece, que ele não é necessário, né? E como da mesma forma que eu não posso falar de um cara que vive no lixão, que vive do lixão, né? Então às vezes um Bolsa Família para ele é o mínimo para manter a vida dele. Aonde eu quero chegar com tudo isso, né? São as causas e consequências, né? Então, a vida, né, ela tem uma lei natural, né, que ela rege todos nós, né? Seja boa ou ruim, ela rege a gente, né? Então, tudo é causa e consequências, né? Então, tem causas boas e causas ruins, né? Então, eu gosto muito de citar a Bíblia, que tem algumas passagens muito perfeitas, assim, quando a gente olha para a vida, né? Que Jesus fala, né? Separar o trigo do choro, né? Então você separa o que é bom do que é ruim ali, para que você possa ter uma boa colheita, né? Para que você possa ter boas sementes, né?
e você possa semear coisas boas, né? Não adianta eu querer semear qualquer coisa e só querer o bem do meu lado, né? Então isso está dentro das causas e consequências. Ele só falou de uma forma que é bem mais bonita, foi bem mais inteligente do que a gente hoje, né? Isso há 2000 anos atrás, o cara falou e falou de uma forma bonita e inteligente, né? A gente vai falar de uma forma mais direta, né? Causa e consequência, né? Então, tudo que a gente faz na nossa vida vai gerar consequência. Tudo, qualquer coisa que a gente faça. O problema é que a gente acha que causa e consequência são coisas ruins, né? Não, pelo contrário. Tem coisas boas também, né? Não é eu ser a pessoa boa e boba, né? Porque aí eu vou até falar, pô, mas a gente sempre ouve alguém falando assim, né? Mas eu sou tão bom e só acontece coisa ruim com a gente, não é? É mais ou menos isso. Mas não é essa a situação. Quando você é bom demais para os outros, você é ruim para você, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de bondade. A gente tem que pensar que a bondade tem um limite. Eu posso ajudar qualquer pessoa, mas existem limites, né? Na última palestra eu falei, não. O não é uma coisa que a gente tem que saber falar. Muitas vezes a gente não fala o não porque a gente está acostumado só a dizer sim, 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 sim. E todo mundo que ouve só o sim quer mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que a hora que você precisa da outra pessoa, ela não te ajuda. Então, é porque foi excesso de bondade. E não é porque o outro não está errado, né? Ele não está errado. O outro apenas, ele falou que não. Mas só que você criou a expectativa que ele ia te ajudar porque você ajudou ele. Já está errado, né? Então a gente tem que pensar, né, quando é em causa e consequência, quando eu faço bem, né, sem querer nada em troca daquilo que eu estou fazendo, eu vou colher o bem da mesma forma, né? Então, e às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho nem para mim, como que eu vou fazer o bem para alguém? Né? Muitas vezes tem pessoas que falam, olha, eu vi uma coisa muito, muito legal, na internet tem muita bobagem, né? Mas eu vi uma coisa muito bonita esses dias na internet, né? Um pedinte chegou na porta de um bar, pedindo lá para um casal que estava bebendo, comendo alguma coisa, não dá para ver, e a câmera de filmagem do estabelecimento está filmando toda a situação. Aí o cara levantou, falou um monte pro pedinte lá, né? E aí o rapaz foi e sentou do outro lado da rua. Daí tudo bem, né? Não arrumou confusão, não quis causar nem nada, mas o cara colocou ele lá para correr. Alguns segundos depois, ele colocou alguma coisa para comer e começou a se engasgar. Quem salvou esse cara? O pedinte. Às vezes é o Espírito Santo do cara ali, pedindo uma coisa muito simples, né? Mas enfim, ele chegou lá, foi lá, fez a manobra de desengasgou o cara, né? E aí ficou aquela situação assim, poxa, né? Eu fui tão ruim com você que de repente você veio e salvou minha vida, né? Então assim, às vezes a gente pensa que fazer o bem para alguém, ou fazer algum tipo de bem, é você fazer algo extraordinário, maravilhoso, dar coisas para as pessoas, levar uma marmita na rua para alguém. Não é necessariamente fazer isso, porque às vezes a gente não tem tempo para fazer isso, né? Uma boa ação de participar de uma entrega de marmita na rua, ou doar roupas, às vezes não tem nem roupa para mim, porque eu vou doar para os outros, né? Então, não é isso, mas às vezes uma boa ação é você aconselhar uma pessoa, é você perguntar, tá tudo bem com você? Porque às vezes é tão difícil alguém perguntar, a gente às vezes está mais preocupado com os outros e esquece da gente. E às vezes até estranho quando alguém pergunta para nós se está tudo bem, né? Mas dentro desse contexto, às vezes é uma palavra amiga, né? E às vezes uma palavra amiga, ela pode ser até rude. Ela não precisa ser uma palavra amiga que, nossa, que lindo que a pessoa... Não adianta nada você falar um monte de coisa bonita para alguém e depois está esculachando a pessoa pelas costas, né? Então assim, às vezes você pode ser rude, mas em ensinar. Às vezes a pessoa vai vir chegar e falar assim, eu preciso tanto que... de uma ajuda, que alguém vá na minha casa, faça isso, faça aquilo, que faça isso por mim. Às vezes a pessoa ela não percebe que ela própria é capaz de fazer por ela mesma. E às vezes você fala assim, você já pensou em fazer por você mesmo? Já pensou em batalhar, correr atrás? Então às vezes a gente precisa, às vezes fazer o bem é mostrar para a pessoa que o não é importante e mostrar para ela que ela é capaz de fazer. Porque se a pessoa é uma pessoa que só está procurando se encostar ou só está procurando ser auxiliada, né, é muito difícil ela sair desse ciclo, porque ela sempre vai ter alguém carregando ela na vida dela, né? E isso a gente não pode permitir que nossos filhos,
nossos netos, nossos irmãos, nossos parentes façam com a gente, nem. E a gente tem que pegar e falar, gente, vai lá e faz. Seu Jorge, o cantor, né? Seu Jorge, o cantor, eu gosto também da história dele. Ele é primo do Dudu Nobre, né? E por muitos anos o seu Jorge morou na rua e usou de droga, né? Depois quem quiser dar uma pesquisada na história dele de vida. E aí um dia o Walter Salles, né, quando foi gravar a Cidade de Deus, encontrou ele bêbado na rua e perguntou, e gostou da imagem dele bêbado, né? Porque encaixava com o personagem do filme A Cidade de Deus. Aí ele falou, negão, quer fazer um filme lá com a gente e tal? E olha, foi pago merreca pro pessoal na época, que era um filme de produção independente. E aí ele decidiu ir fazer o filme, estourou, virou um ator e voltou a cantar e tudo mais. Aí um dia o repórter perguntou para ele assim, como alguém que é primo do Dudu Nobre, um cara super famoso do samba, né, morou na rua, era drogado. Aí ele falou uma coisa muito importante, meu primo nunca me ajudou porque ele sabia da minha capacidade. E não foi porque ele não me ajudou, é porque ele não queria ajuda. Então, ele estava no tempo dele, no processo dele, né? E aí, às vezes, a gente olha assim e fala, caramba, né? A pessoa lá cheia de dinheiro e o familiar morando na rua, passando necessidade. Mas, às vezes, é importante, né? Por mais que doa, por pior que seja, né? Algumas pessoas, elas têm que aprender a caminhar sozinha. Porque sempre que ela tiver uma bengala na vida dela, ela não vai conseguir evoluir nem progredir, né? E a qualquer época da nossa vida, em qualquer instante da nossa vida, a gente pode evoluir e construir uma vida melhor. Mas é aquilo que eu planto que eu vou colher, né? Aí você fala, caramba, eu estou plantando a vida inteira e está difícil de eu colher alguma coisa boa, né? Mas a gente tem que estar reavaliando isso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu trabalhei a vida inteira e continuo na mesma, né? Mas às vezes é necessário a gente dar uma reavaliada. O que eu posso fazer agora? Eu preciso aprender alguma coisa diferente para poder produzir e colher, né? Ou trabalhar e ganhar, não sei como que a gente pode ver. Mas tudo é causa e consequência, né? Então, estava conversando agora com uns alunos que vão se formar no ensino médio, e aí, assim, na fantasia da vida que eles vivem, eles vão ter sucesso e prosperidade, né? Pode ser que tenha, não vamos negar, né? Mas sucesso é difícil de ter hoje em dia, é para poucos, e prosperidade menos ainda, né? Mas é uma ilusão muito grande, né? Esse universo que a gente vive. E se a pessoa não está trabalhando hoje para construir um futuro próspero, que hoje é a causa, nesse momento é a causa. A consequência de quem vai construir hoje é a prosperidade. Então, se o jovem de hoje não está trabalhando para construir um futuro melhor, ele não vai construir, né? Não vai cair do céu, né? Não vai chegar, né? Eu acho muito bonito quando o Luciano Huck vai lá e dá 1 milhão para alguém. Mas quantos milhões de outras pessoas não têm dado esse 1 milhão também, né? Então, assim, e ficar esperando por esse 1 milhão, a vida pode passar e acabou, né? Então, a causa é agora, é esse momento. O que eu estou construindo agora, no meu caminho, para conseguir chegar onde eu quero? Talvez o seu ponto de chegada seja né? Você imaginou uma situação e no final das contas nada foi conforme você imaginou. Você seguiu outros caminhos, outros rumos, que também dão certo, né? Então a gente vai fazendo planos, vai construindo a vida e vai fazendo isso. Mas a causa é agora, e ela tem que ser a todo instante. Então, assim, se eu estou fazendo coisas boas, o que é ser bom? Literalmente é não fazer o mal. Né? Literalmente é não fazer o mal. Né? Então, isso é causas boas. Então, é pensamentos bons, né? E atitudes boas. Né? Aí você fala assim, se eu falar não para alguém vai ficar chateado, que maldade. Não, depende. Tudo depende de como você vê a coisa, né? Então, às vezes eu vejo, não que eu não possa ajudar um morador de rua em alguma situação, mas é uma pessoa forte, às vezes, é uma pessoa saudável, que ela pode fazer alguma coisa além daquilo.
Então, assim, eu posso se tocar no meu coração de fazer o bem, de dar algo para ele, um alimento, alguma coisa, faça, tocou no seu coração, né? Que negócio. Agora você vai dar, é o que a gente ouve, às vezes, né? O cara vai lá e dá 5 reais, dá 10 reais, vai usar droga, vai beber. Julgamento. A gente não pode julgar. Se você está fazendo bem, faça e solte. Se for um bem já com julgamento, não faça. É que nem a pessoa que vai na igreja no final do semana. Ai, na igreja, que chatice, meu povo, porque é obrigação, né? Não, você já está fazendo a coisa errada. Você vai na igreja com má vontade, aí depois fala assim, nossa, foi tão boa a igreja. Né? Mas o ideal é que a gente possa fazer isso e ir com paz no coração. Já sair de casa com paz, ouvir o que tem que ouvir e voltar para casa com paz. Porque às vezes você já está criando no pensamento algo ruim. E a tendência de tudo dar ruim nesse caminho é muito grande. Né? Eu tinha pavor de domingo, minha mãe me mandava para o catecismo, Jesus Cristo, como isso era uma tortura para domingo. Dia de descansar até mais tarde, de dormir, né? Minha mãe me mandava para o catecismo. E não fazia sentido nenhum para mim ir para o catecismo. Né? E aí, então era uma coisa ruim, então não aproveitava da forma que deveria aproveitar, da forma que deveria aprender, né? Mas enfim, a minha mãe fez a parte dela como educadora também da vida, né? Então a gente tem que começar a pensar que é o seguinte, tudo é causa e consequência. Se eu faço coisas boas, eu vou ter a tendência de colher coisas boas. Mas não adianta fazer uma coisa boa para os outros ver, mas tá com o pensamento, né? Vou ajudar fulano, pessoas novas, que chato. Vou fazer isso só por obrigação. Não faz sentido você fazer esse tipo de coisa. Se é uma lei do universo, né? Se é uma lei divina de Deus, né? Que você fazendo coisas boas, você colhe coisas boas. Aí você pensa, eu sempre fiz o bem. Mas o que está faltando você ajustar ali no seu caminho para que esse bem retorne para você? Às vezes é não fazer em excesso, né? Não fazer em excesso para o outro. Às vezes é tomar cuidado com nossos pensamentos. Às vezes nossas ações são boas, mas nossos pensamentos são ruins. E isso é normal dentro do caminho da vida, né? Você ter maus pensamentos. Mas eu tenho que começar a cancelá-los, né? Tinha uma época que era muita febre, né? Uma época que as igrejas evangélicas começaram a aparecer mais, né? Aí tinha um negócio do cancela, né? Então, cancelar mesmo pensamentos ruins, né? Você se deu conta que está tendo um pensamento ruim sobre alguém, sobre alguma coisa, né? Cancela, fala, não, Deus vai prover. Porque Ele provém mesmo, mas eu tenho que dar oportunidade, né? Que não adianta falar, porque aí é uma antifé, né? Não adianta eu falar assim, eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Mas só está errado na minha vida, gente, como é isso? Né? Se eu estou querendo que dê certo, mas eu estou falando que vai dar errado, que fé é essa que eu tenho? Né? É uma antifé, vai contra a fé que eu estou falando que eu tenho. Quando na verdade eu tenho que pegar e dizer, não, eu boto na mão de Deus. Né? Então, todo dia eu chego no meu trabalho, nossa, minha chefe ouvir isso, ela vai ficar ferrada. Todo dia eu chego no meu trabalho e falo, Senhor, me deixe passar longe dos problemas, que meus problemas não me vejam, que eu possa entrar bem no meu trabalho e sair bem também. Pronto. E todo dia acontece desse jeito. Né? Então pouca coisa assim de desastroso acontece ao longo do meu dia, mas é importante que a gente acredite que Deus vai intervir, mas eu tenho que permitir que Ele intervenha, porque se eu pegar e falar assim, Senhor, né, que meu dia seja maravilhoso, aí acontece alguma coisa, você já fala, mas que essa que está acontecendo? Mas fulano não presta, mas eu estou cheio de dívida. Então assim, a sua fé, ela está sendo bloqueada pelos seus pensamentos, pela vida que você tem. Então, às vezes você pega e fala, você começa a bloquear isso daí. E a causa e consequência. Então, se eu tenho bons pensamentos, se eu tenho boas atitudes, e às vezes as boas atitudes estão dentro dos seus pensamentos. Você não ter pensamentos ruins contra outras pessoas, contra você mesmo. Eu sou horrível. Mas eu sou né, minha vida é uma M. Né? Então, assim, eu não posso sabotar quem eu sou. Pelo contrário, eu tenho que pedir que minha vida seja próspera, que ela seja melhor todos os dias. Mas ela vai ser melhor todos os dias dentro das ações que eu vou construindo. São causa e consequência. Se eu tenho más palavras, maus pensamentos e maus atitudes, né, eu vou construir um caminho muito ruim para mim. E ele vai se apresentar na sua frente. Né? Porque você não está separando o trigo do joio.
né? Deixando tudo junto ali. Né? Você tá pedindo para Deus e está indo contra o pedido que você fez para Deus, né? Que é estar bem nesse caminho. Né? Então a gente tem que pensar no seguinte: tudo que eu falar, tudo que eu pensar, de alguma forma eu vou colher ali na frente. E pode ser, aí a gente fala assim, pode ser, vamos supor, uma simples coisa, eu enganei alguém hoje, né? Eu estava numa palestra na escola, né? E aí o rapaz falou assim, mas se eu enganar alguém, ninguém vai ficar sabendo. Eu falei, não, mas você sabe. Então já é alguém, né? Ah, mas se só eu sei, não tem problema nenhum. Eu falei, em algum momento da sua vida, alguém vai te enganar. E quando alguém te enganar, como você vai se sentir quando você descobrir? É a consequência, porque você também já fez isso. É uma coisa pequena, que pode ser pequena na mesma proporção, mas talvez ela não venha na mesma forma pequena, talvez venha de uma forma grande. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz e como a gente interage com as outras pessoas, né? Quanto mais honesto eu sou comigo mesmo, principalmente comigo, né? Dentro desse caminho, dessa rotina que eu vou tendo, né? Maior é a chance das coisas darem certo, trilharem dentro de um caminho bom, né? Porque não tem como, né, a gente ser bom e não colher algo bom. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Aí ele fala assim, às vezes eu aprendi, né, ao longo da minha vida, né, a ser grato, né? Então às vezes eu não tenho o que eu quero, todos nós, né? Às vezes nós não temos aquilo que queremos. Às vezes a gente não. Quando eu era criança, eu queria um videogame, eu queria um tênis, e às vezes meus pais não tinham dinheiro para me dar. Mas aí eu só sabia murmurar, resmungar, tal, e a gente vai aprendendo isso ao longo da vida da gente, né? Mas quando a gente aprende a acordar de manhã e perceber que você está bem, né? Que você está vivo, que você está respirando, que as coisas estão ali da forma que elas estavam na noite anterior, né, que você não perdeu o seu teto, que você não perdeu sua casa, que não cortaram sua água, não cortaram sua luz, eu acho que a gente já tem muito pelo que agradecer. Muito, muito, muito. Então aí a gente fala assim, mas nada de bom acontece na nossa vida. Será que não? Só pelo fato de eu estar bem hoje, nós estamos falando agora, tá? Saudável, né? Sem doenças, podendo fazer as minhas coisas, né? Então, isso já é um motivo muito grande de pensar assim, será que realmente eu não estou recebendo tudo que eu preciso? Talvez eu não esteja recebendo aquilo que eu quero, mas aquilo que eu necessito para esse momento agora eu tenho. É a força, a inteligência, né, a saúde. Quantas pessoas que a gente conhece mesmo, que não partiram há 2, 3 dias atrás, ou há meses atrás, ou semanas atrás, não vão poder ter a oportunidade de falar, que dia maravilhoso é esse. Ou que queriam mais um dia, pelo menos quem ficou, né? Se essa pessoa tivesse mais um dia para mim se despedir dela, seria maravilhoso. E a gente não tem mais. Então, assim, é importante que a gente seja grato por aquilo que a gente tem agora, né? Porque o agora, ele é um instante, né? Então a gente vai perdendo esse agora rapidinho, que já é passado, acabou, já passou. Mas quanto mais grato a gente é, né, que eu acho que também é uma consequência das nossas ações, né, acho que maior é a chance e a possibilidade de a gente ter o retorno disso de várias formas, com outras pessoas, né, com outras situações. Então é a gente permitir que o dia seja bom, mas bom no que? Nas minhas ações e nos meus pensamentos. Tem que ser um treino, né? Senão a gente vai colher coisas ruins e vai ter, e dentro desse, mesmo que surja alguma coisa ruim, né? Porque se é causa e consequência, muitas vezes a gente não entende o que realmente acontece, né? Uma situação qualquer que você entra numa situação de conflito, ou de raiva, ou de desespero, e a gente pensa assim, o que eu fiz para estar acontecendo isso, né? Talvez não foi agora, talvez foi muito tempo atrás, né? Então isso vai se perder. E aí não é se desesperar e aceitar de cabeça baixa, né, o que está acontecendo, mas é olhar para aquilo que está acontecendo, primeiro aceitar, né, e segundo ter compaixão com a situação, né, é olhar para aquela situação que você está vivendo agora e entender o que isso está me ensinando agora.
Não você pegar e ir de conflito, né, de confronto, de você querer brigar, mas é você acalmar o seu corpo, acalmar a sua mente e deixar aquela situação acontecer. E olhar para ela com compaixão. Muitas vezes a gente só precisa acolher a situação, né? Entender que aquele momento, ele é um momento necessário para que tanto eu ou o outro, ou seja lá o que for, possamos aprender e crescer, né? Na Bíblia fala muito, nossa, quantas... Eu acho que Jó é o cara que mais sofre ali na Bíblia, né? Todos eles sofreram muito, né? Mas acho que Jó tem um sofrimento ali muito pontual, né? Ele perde tudo, Deus tira tudo dele, né? Na verdade, Deus não tira dele, né? Mas ele vai perdendo tudo, mas o que ele não perde é a fé. Ela é inabalável, né? Ele até em alguns momentos ele dá uma resmungada ali com Deus. Pô, Senhor, o que está acontecendo? O que você está colocando eu nessa furada, né? Mas ele entende, dentro daquele processo, eu acho que tinha desistido já no primeiro tapinha já. Né? Mas dentro do processo que ele passa, né, ele vai perdendo tudo, perde dinheiro, perde posse, perde os filhos, perde propriedade, né, fica na miséria, quase a ponto da morte, né, e ele se recupera, porque ele não deixou de ter fé, a primeira coisa. Segunda, né, que ele aceita o que está acontecendo com ele de uma forma muito proativa, né, ele não desistiu, ele não falou assim, ó, não aguento mais, leva a minha vida. Não, ele continuou vivendo dia após dia com a fé dele, sabendo que tudo poderia melhorar. E no final das contas, ele melhora e a vida dele volta a ser próspera, né? Então, assim, eu acho que mais do que falar sobre riqueza ou pobreza dentro desse contexto de Jó, mas é mostrar o quê? Que existem ciclos na vida da gente. Existem ciclos de sofrimento e ciclos de alegria. E sofrimento e alegria, e sofrimento e alegria. Sempre vai existir esse ciclo, não tem como a gente escapar disso. Mas tudo isso que vem até nós, ele só vai ser diferente diante de como vamos nos portar diante do que está acontecendo. Se a gente não é aceitar e baixar a cabeça, mas aceitar, respirar e seguir. Né? Seguir, eu continuo firme, forte, eu estou seguindo, mas acima de tudo, né? O Jó não decidiu roubar, não decidiu matar, não decidiu machucar ninguém. O Jó decidiu continuar vivendo a vida dele com fé e esperança, que seria melhor amanhã. Então é importante que a gente olhe para o agora e pense assim, o que eu posso fazer de melhor agora para que minha vida seja melhor amanhã? E esse melhor amanhã, muitas vezes, é você ter uma mesa farta. E às vezes, para algumas coisas, a gente pensa em fartura, né? Aí, na minha mente, já vem aquelas mesas de filme, né? Peru, um monte de bebida, de doce, de coisas, essas coisas, né? Mas, na verdade, às vezes, a fartura é você poder ter o que comer. Né? Isso é fartura. Porque para outras pessoas, às vezes eu vejo aquelas reportagens da África, não é reportagem não, é propaganda, né, do Médicos Sem Fronteiras. São incríveis os caras, né? Eu acho que é um programa super incrível, que passa aquelas crianças desnutridas à beira da morte, assim. Então eu fico pensando assim, como que a gente tem fartura, né, diante de outras pessoas, né? Às vezes, outro dia eu estava falando com meu filho, sabia que você tem muito mais do que eu já tive quando eu tinha a sua idade? Não para que ele seja uma pessoa boba, né, mas que ele possa refletir que ele tem muito mais do que muita criança poderia ter, né? E às vezes a liberdade de poder brincar numa rua, andar de bicicleta, né, tomar um sorvete. Tem criança que não conhece, não sabe o que é um sorvete, né? No mundo, estou falando no mundo. Então, a gente tem que pensar muito bem, né, quais são nossas ações e quais são nossos pensamentos. Cuidar das nossas ações, né, é fazer o bem, né, e se você não tiver tempo de fazer o bem, né, ele sempre pode ser feito de alguma forma. Aí você vai decidir como ele pode ser feito. Né, às vezes ajuda. Às vezes você ajudar uma pessoa a trazer, não na condição de troca, porque quando você começa a fazer isso, ela já vira um hábito na sua vida, né? Não é uma coisa assim programada. Eu vou ajudar o rapaz cego a atravessar a rua porque é uma ação boa. Não, mas talvez até seja naquele momento que você está programando sua mente. Mas você começa a fazer, as coisas começam a fluir. Fluir. Né? E de repente você pode perceber que, eu não falo de milagres, mas eu falo de consequências, né? As consequências positivas vêm até nós. Então, porque a gente vai fazer o bem para alguém, provavelmente em algum momento, não que eu esteja esperando que alguém faça o bem, mas ele surge no nosso caminho, né?
Então, uma vez eu tinha saído com meu pai tinha acabado de entrar funcionário público, né? E aí minha mãe foi se encontrar com ele, nós estávamos juntos, e era hora do almoço, com uma fome, uma época muito ruim, nossa, né? E aí, lá em Santa Bárbara. Aí nós estávamos andando assim, um pouco de sorte, sei lá, um pouco do destino. A gente estava andando, aí no bueiro tinha um monte de ticket de refeição jogado assim. Aí eu olhei assim, Aí meu pai, ticket de refeição, vamos almoçar. Pronto. É uma coisa boa que aconteceu ali, né? Não sei porquê, não sei se era pra mim, se era pro meu pai, se era pra minha mãe, se era o pensamento que todo mundo estava com fome, né? Mas as portas elas se abrem, a gente só tem que permitir. Então a gente tem que permitir que essas portas se abram a partir dos nossos pensamentos. Então eu tenho que diminuir os pensamentos ruins que eu tenho ao ponto de cessá-los, né? E eu tenho que ter atitudes boas, né? Então essas atitudes boas elas vão permitindo que o meu caminho fique mais tranquilo, mais suave, que eu possa ser agraciado no momento certo, porque eu também tenho que fazer por merecer. Mas não fazer por merecer na troca, é na naturalidade, né? Então quando você for natural com tudo isso, as coisas vão se abrir. Então hoje foi nossa palestrinha, falando sobre causa e consequência, tá bom, gente? E é isso. Então eu vou passar aqui a lista com a minha presença. Hoje faltou uma galerinha, né? Faltou mesmo.